Bom, vamos lá. Bom dia, terceiro colegial, terceiro médio, espero que vocês estejam bem. A gente não se viu semana passada, né? A gente fez uma atividade prática aí sobre as fases do capitalismo. Espero que vocês tenham conseguido fazer com facilidade. Eu agradeço as pessoas que fazem, que assistem às aulas, né? Porque realmente montar essas aulas não é algo que é fácil, leva tempo. E eu agradeço quem realmente visualiza as aulas, quem assiste, tá? Porque é feito para vocês com bastante carinho. Então, eu espero que, mesmo nessa época de pandemia, vocês estejam conseguindo aproveitar os estudos de vocês, tá? A aula de hoje, ele é um combinho, na verdade, a gente vai falar de bastante coisa, né? A gente vai falar de redes geográficas, tá? Redes geográficas, a gente vai falar tanto de redes materiais quanto redes imateriais, tá certo? Então a gente trata aí um pouquinho sobre esse processo, né, de conexões que existem hoje no mundo, né, conexões materiais e imateriais, por exemplo, a relação com os transportes, né? Hoje a gente consegue se conectar, consegue ir para outros lugares de forma muito mais rápida do que há um século atrás, certo? E as redes imateriais é no sentido de tecnologia, de comunicação, tá? Que também nos faz a chegar nos lugares mais rápidos, né? Só que de uma forma abstrata, de uma forma imaterial, tá? Depois a gente tratar as redes geográficas, a gente começa, né? Tudo isso está alinhado à globalização. A gente está ainda dentro desse tema, né? Da globalização, do processo, né? De fluxos intensos de mercadorias, serviços e por aí vai, certo? E o nosso foco vai ser globalização econômica. Então, o que a gente tem que entender, né? Como que está caminhando os nossos estudos, né? A gente está falando do processo de globalização, o processo de encurtamento das distâncias, e sempre quando a gente fala de globalização, a gente fala que o principal, como a gente pode falar, o agente da globalização, né, é a economia, tá certo? Então, a gente vai dar um maior enfoque no final da nossa aula sobre globalização econômica. E para vocês entenderem melhor isso, a gente vai falar dos blocos econômicos, tudo bem? Então, vamos lá. Como eu comentei com vocês, né, as redes geográficas, sempre quando vocês pensarem em redes e em geografia, a gente está falando de conexão, tá certo? Então, fluxos mais intensos que têm acontecido nos últimos anos por conta do processo de globalização, tá? Que fluxos são esses? Que redes são esses, né? As redes materiais, que são os transportes, e as redes imateriais, que seria a telecomunicação, certo? Então, a partir da terceira revolução industrial, que a gente chama de revolução técnico-científica e informacional, certo? A gente teve o desenvolvimento de tecnologias, a gente teve o desenvolvimento, né, de mais acesso às informações, e isso fez com que tivesse realmente um encurtamento das distâncias, tá? Porque a gente consegue se deslocar mais rápido, agora a gente consegue ter acesso às informações de uma maneira mais instantânea, tá certo? Por exemplo, se a gente fosse falar das redes materiais, né? Antigamente, para a gente fazer uma viagem, ou até mesmo, né, quando os portugueses vieram para o Brasil, né, eles ficaram em média de 3 a 4 meses dentro de um barco, né, para conseguir se deslocar e chegar até o Brasil. Hoje, se eu quiser fazer uma viagem Brasil-Portugal, eu consigo me deslocar com muito mais facilidade. Além de eu ter a possibilidade de me deslocar de formas diferentes, né? Antigamente a gente tinha formas seletivas para se deslocar. Hoje a gente tem a possibilidade, né, de barco, a gente tem a possibilidade de aeronaves, a gente tem até a possibilidade de ferrovias, né? Se a gente quiser. É que no caso do nosso país a gente não investe muito em ferrovias, né? Mas além da gente ter uma melhoria, né, na qualidade dos transportes, a gente tem uma possibilidade maior de outros transportes também, certo? E as redes imateriais, pessoal, é o quanto que a informação, né, o acesso à informação está chegando muito mais rápido para nós, tá? Sempre tem um exemplo que fica muito claro, né, sobre essa questão de acesso à informação rápida, o que está acontecendo no mundo, né? A gente, se, hoje, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, né, aquela explosão que aconteceu em Beirute, né? Aconteceu em Beirute, meio-dia, era meio-dia e 15, a gente já estava falando aqui no Brasil, a gente já tinha informações do que tinha acontecido, né? A velocidade rápida que a informação corre. E essa é a ideia de
entre aspas, né, o encurtamento das distâncias, né? A gente consegue saber o que está acontecendo em qualquer lugar no mundo de forma instantânea. E nem sempre foi assim, a gente sabe disso, tá? Um exemplo que sempre muito dado, né, para a gente falar sobre as redes imateriais, foi aqui no Brasil mesmo. Em 1930, a gente tem o presidente, né, Getúlio Vargas, e o presidente Getúlio Vargas, ele tinha a ideia de uma integração maior, né, do território brasileiro. A gente tinha lá o Sudeste, o Sul, o litoral, né, e não se sabia o que tinha no restante do território brasileiro. Tá? Então, na ideia de tentar integrar esses territórios, eles começaram a fazer as expedições, né, para conseguir conhecer o restante do território brasileiro. E o que acontecia, gente? Muitas vezes eles chegavam no centro-oeste brasileiro, as pessoas nem sabiam que a gente vivia um presidencialismo, certo? As pessoas achavam que era império, as pessoas achavam que era Dom Pedro II ainda que governava, certo? Então, assim, o Brasil ele deixou de ser um império em 1889, né? Então, o que acontece? 1889, 1930, as pessoas ainda não sabiam que o Brasil não era mais um império, certo? Então, isso é para vocês terem uma noção, que antigamente as notícias, as informações, elas demoraram muito, né? Elas demoravam muito para chegar. Hoje, a gente tem o acesso rápido dessas informações, certo? Eu sempre falo, né, como um exemplo aí de globalização, de acesso à informação rápido, né? Para mim, o melhor exemplo é essa menina aqui, tá? É o Twitter, né? Uma rede social, como vocês podem ver. Antigamente, né? É antiga já essa reportagem aqui, tá? Hoje ela já é uma adolescente, né? 21 anos, ela já é bem mais velha. Mas o que acontecia? Ela era uma menininha, tá? Ela chama Farah Baker e ela vive na faixa de Gaza, que é aquela região de conflito, né, entre Israel e palestinos. E o que acontecia? Ela diariamente fazia tweets, né, sobre o que estava acontecendo na faixa de Gaza. Então, infelizmente, ela ficou conhecida por conta dela narrar o que acontecia diariamente ali na região, tá? Então, para mim, isso é um exemplo claro de globalização, de fluxos de informações, na qual a gente consegue acompanhar a partir de uma rede social, à distância, momentaneamente o que está acontecendo lá. Porque ela fazia os tweets, né? E momentaneamente a gente conseguia saber o que estava acontecendo nessas regiões, tá? Então, isso é um exemplo de redes imateriais, tá? Então, existe um pesquisador que ele falou que, assim, na atual conjuntura, né, o tamanho dos fluxos que a gente vive hoje, né, de informação que elas vêm e voltam de forma muito rápida, né, e também em relação aos transportes, ele diz que a gente não existem barreiras mais dentro do mundo. É como se a gente vivesse numa aldeia global, né, não existe mais fronteiras, não existe mais divisão. Hoje, basicamente, a gente vive como se fosse um único país, numa aldeia global que a gente consegue ter acesso e também tem acesso às informações de forma muito rápida, momentânea, tá? É óbvio que isso abre uma série de discussões, né? Quando a gente pensa realmente, né, em acesso à informação, a saber o que está acontecendo no mundo, sim, a gente pode pensar numa aldeia global. Só que a gente sabe também que, ao mesmo tempo que a gente vive, né, nesse mundo aí de encurtamento, de distâncias, né, a gente sabe que a gente vive num mundo também de muros, né? Se vocês tiverem curiosidade de uma reportagem que tem, eu não vou lembrar o jornal agora, mas são os muros do século XXI, tá? Então, ao mesmo tempo que tá essa ideia de aldeia global, constrói esse muro entre Estados Unidos e México, uma cacetada de muros aqui na Europa para impedir que os refugiados entrem, muros lá entre Israel e Palestina, tá certo? Então, assim, a ideia de globalização, ela é muito bonita quando a gente diz teoricamente falando, mas a gente sabe que na prática a globalização ela tem uma série de críticas, né? Principalmente essa questão de incentivar não é a palavra, mas reforçar a desigualdade social entre os povos, tá? Então, aldeia global ou muros do século XXI, né? Então, a gente tem que fazer esse pensamento aí, tá? Bom, como eu comentei com vocês, né? Existem as redes materiais e as imateriais. A apostila de vocês pede para a gente tratar um pouquinho sobre as redes de transportes, tá? Isso aqui, gente, eu só vou citar mesmo, porque vocês vão ver com muito mais afinco, né? As características, o que é mais viável, o que é menos viável em geografia do Brasil, certo?
O que vocês têm que saber? Que hoje a gente tem uma possibilidade de diferentes tipos aqui, né, de transportes, e principalmente, já que a gente vai falar de globalização econômica, a gente tem que lembrar que a gente tem infinitas formas hoje de fazer a exportação de mercadorias, tá? Então, a gente tem atualmente o modal hidroviário, o modal rodoviário, que é o que a gente mais utiliza no Brasil, e daí vocês provavelmente vão ver que o professor Hayashi, né, se já não viram também, eu não sei qual que é a sequência do livro de vocês, mas que nós, né, temos um dos modelos mais caros e menos eficientes dentro do Brasil, né, porque ele carrega pouca mercadoria e custa caro você manter o modal rodoviário, tá? Mas vocês vão ver que isso, na verdade, é todo um jogo político que existe, né, um jogo aí mais relacionados com as concessionárias, relacionados, né, com as transnacionais. Então, vocês vão ver depois com o professor, tá? A possibilidade do modal aeroviário, tudo bem? O modal ferroviário, que já foi muito usado no Brasil. Hoje, infelizmente, a gente usa pouco, tá? Isso é outra coisa que vocês também vão ver, né? Que pelo Brasil ser um país continental, um país de grandes extensões territoriais, a gente devia utilizar esses modais, né, de longas distâncias, tá? Que seria o ferroviário, o hidroviário, né? A quantidade de rios que a gente tem no Brasil, a gente usa pouco o hidroviário, tá? E também o modal dutoviário, que é o transporte de gás, tudo bem? Esses são os principais tipos, né, de redes materiais, redes de transportes que hoje a gente pode utilizar aí para a exportação das nossas mercadorias, tudo bem? Bom, essa primeira parte era para ser mais rapidinha mesmo, por isso que eu falei, tá? Então, como eu comentei, gente, o agente, né, o principal agente da globalização, querendo ou não, a parte mais importante que se destaca é a economia, tá? Na verdade, a globalização, ela começa inicialmente pela economia e depois ela vai desenvolvendo as outras partes, né? Vocês provavelmente já devem ter falado, né? Ouvido falar que a globalização é um processo cultural, que a globalização é um processo histórico, que a globalização é um processo social, político, e ela realmente ela é tudo isso. Mas primeiro de tudo, ela é uma globalização econômica, tá? Se hoje a gente tem uma ideia cultural, que a gente consegue consumir, por exemplo, a cultura de outros países, é porque antes teve um interesse econômico, tá certo? Um exemplo é a gente ter aí, a gente usar produtos norte-americanos, né? Ah, estou aqui imersa na cultura norte-americana, agora eu uso os produtos deles, falo inglês, né, o American Way of Life, tudo bem? Então eu estou totalmente imersa, eu escuto músicas norte-americanas, eu gosto de séries norte-americanas, certo? Então, globalização cultural, tenho acesso à cultura de outros países, tenho acesso à arte de outros países, ok? Está correto. Mas antes de tudo isso, houve um interesse econômico. Teve um interesse econômico daquela série passar na Netflix, daquelas bandas tocarem na rádio, né? Que velho, estarem tocando na internet, entendem? Por isso que a gente vai dar um maior enfoque aqui na nossa aula em globalização econômica, tá? Então, como eu falei, essa facilidade, né, dessa troca de mercadorias, ela vai começar principalmente na década de 90, tá? Até então, lembre-se que a gente vivia no mundo de bipolaridade, né? 1989, a gente tem ainda, né, a queda do Muro de Berlim, em 91, fim da União Soviética, tá? Então, a gente só fala que a globalização, ela teve sua total expansão, né, de livre circulação de pessoas, informações, mercadorias, a partir da década de 90, porque até então tinha rivalidade, né? Estados Unidos e União Soviética. Então, a União Soviética não consumia produtos norte-americanos, tudo bem? Então, a gente não podia falar que era uma globalização total, porque as mercadorias não circulavam naquela região, tá? Então, a partir da década de 90, a gente vai ter uma globalização econômica muito maior, que daí intensifica aqui a troca de mercadorias, tudo bem? E os investimentos estrangeiros começam a acontecer com muito mais fluidez, vamos assim dizer, tá? Porque pensa assim comigo, ó, se você é um dono de uma empresa, tá certo? E você quer investir, você quer colocar sua indústria em algum lugar.
qual que é a sua visibilidade? Você vai colocar num país que tem pouco mercado, pouca gente para consumir aquele produto? Não, você vai visar, né, um lugar onde tenha bastante mercado consumidor para você não ter prejuízo, tá? Então, antes da década, né, de 90, antes do processo de globalização, o que a gente pensaria, né? Por exemplo, o Uruguai era um país de 10 milhões de habitantes, tá? Você tem um mercado consumidor de 10 milhões de habitantes, é rentável? É lucrativo? Sendo que só no estado de só a cidade de São Paulo, por exemplo, tem 20 milhões de pessoas, certo? Então, o Uruguai, por exemplo, não era atrativo até você não ter esse processo de globalização. A partir, então, né, de uma maior intensificação, maior em trocas ali entre os países, né, a partir da formação de blocos econômicos, os investimentos estrangeiros ficaram mais, como a gente pode dizer, atrativos. Ficou melhor para você investir dinheiro, tá? Porque antes, agora, a gente investia aqui no mercado de 10 milhões de habitantes. A partir do momento que o Uruguai passa a pertencer ao Mercosul, que é um bloco econômico, ele não é mais uma população de 10 milhões. Agora tem uma população brasileira, agora tem uma população do Paraguai, agora tem uma população da Argentina, é um bloco econômico, tá? Então você não está investindo só no Uruguai, você está investindo num mercado muito maior. Então ficou muito mais vantajoso, né? Os atrativos, os investimentos estrangeiros começou a acontecer com muito mais fluidez a partir da década de 90. Conseguem entender isso? Tá? Então, pessoal, o que são os blocos econômicos? O porquê, né, você ficar, né, você se unir a um bloco econômico. Blocos econômicos, né, geralmente são países vizinhos, tá? E a ideia é que você consiga, né, realizar a troca de mercadorias de forma mais fácil, de forma mais facilitada, certo? De forma também que haja vantagens econômicas dentro de um bloco, certo? Ele consiga ficar mais competitivo. Eu sempre dou esse exemplo, né? O que é mais competitivo? O Brasil competir com os Estados Unidos, né? Que é um país que consegue investir em setor agrícola, que é um país que investe em setor industrial, em tecnologia, né? Em todos os setores os Estados Unidos conseguem investir. E o Brasil é basicamente um país agrícola, certo? Então, qual que é a mais... Como que se fica mais competitivo, né? Brasil e Estados Unidos, ou ali a união de vários países, certo? Fazendo com que eles fiquem mais competitivos em relação aos Estados Unidos, certo?